Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo sobre a vida no mundo espiritual. Estamos estudando Entre a Terra e o Céu, de André Luiz e Chico Xavier, e hoje nós estamos vendo o capítulo 36, Corações Renovados. 3 dias haviam corrido sob a libertação de Júlio, 3 dias só. De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos a profunda exaustão. O enfraquecimento progressivo impusera-lhe perigosa situação orgânica. O próprio Clarencio, depois de auscultá-la, notou apreensivo. Nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo. A enferma recebia-lhe assistência magnética quando Mário, Antonini e Haroldo deram entrada em sala próxima. Deixamos nosso instrutor com a doente e demandamos a peça em que se efetuaria o encontro familiar. O ferroviário e a filha faziam as honras da casa. Amaro, acolhedor, dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo e espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar velha e desagradável desavença. Mário, porém, surgia constrangido, desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. O enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho por amigos particulares e depois, evidentemente instruído pela companheira, iniciou a palestra, comentando a penosa impressão que lhe causara o falecimento do pequenino e pedia escusas por não haver reaparecido como reconhecia o seu dever. A ocorrência desnorteara-o. Caíra de cama, impressionado com o acontecimento que lhe não cabia esperar. Falava realmente comovido, porque, lembrando os derradeiros minutos da criança, representavam-lhe os olhos lágrimas que não chegaram a cair. Aquela emotividade manifesta, aliada à humildade sincera que Silva deixava transparecer, tocava o coração de Amaro, que se descerrou mais amplamente. Percebi, disse o dono da casa, a dor que o envolveu no momento justo em que o nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo, que há tanto tempo se distanciara de nossos olhos. A generosidade do ex-rival, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. As vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificavam-lhe o íntimo. Mário passou a sentir balsamizantes a fogo. E enquanto Evelina se afastava para atender a madrasta doente, reportou-se a tortura moral que o assaltara, assim que viu Júlio inerte, detendo-se em breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria seguido com segurança a indicação do especialista? Enganar-se-ia, porventura, na dosagem da medicação? Na ligeira pausa que surgiu natural, Amaro tocou a palavra, acrescentando bondoso. Não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. E com dolorida resignação, acentuou. Não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa ordem. Há tempos sofri a perda do caçula, do meu primeiro matrimônio, estranhamente afogado numa de nossas raras excursões até a praia. Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, apeguei-me à religião, para não sossobrar, e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino, a cada instante de nossa experiência humana. Sem dúvida, interferiu Antonina, otimista. Sem apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, no crime ou na viciação que não conseguem interromper? Também perdi um dos rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Que prazer ouvi-la, disse o ferroviário com discreta satisfação.
Após afeiçoar-me com mais empenho ao catolicismo na leitura de Santo Agostinho, observo que a abençoada renovação se fez em mim. Fitando a interlocutora com mais atenção, aduziu: a senhora é também católica? Antonina sorriu delicada e informou: não, senhor Amaro. Em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. Ah, sim, Jesus é o nosso porto, acentuou o anfitrião liberal. Não entendo da religião por elemento separatista. A senhora, na condição de espírita, e eu, na posição de católico, possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. É muita alegria sentir a nobreza da alma, comentou Antonina entusiástica. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros, e a sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Amaro não conseguiu responder. Um táxi parou à porta e, de imediato, o médico da família entrou para a inspeção. Depois das saudades usual, passou ao quarto da enferma, e porque o dono da casa se propusesse segui-lo, recomendou-lhe permanecesse na sala com as visitas, de vez que tencionava submeter a doente a meticuloso exame, pretendendo ouvi-la a sós. Evelina veio ter conosco, acompanhando o facultativo com o nosso olhar, vimos-lo carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, que nos mostrava a porta. A conversação passou a desdobrar-se em torno de Zulmira. O chefe da família, preocupado, discorria sobre a esposa acamada, encarecendo a delicadeza da situação. Zulmira, que adoecera com a enfermidade do filhinho, desde a morte dele, não mais se alimentara. Não obstante todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstrava-se alheia do mais amplo desinteresse pela vida, enfraquecida de modo alarmante. Como se quisesse dar notícias de seu círculo particular ao atento enfermeiro, relacionou os desajustes psíquicos da companheira antes da vinda do filho até a morte que lhes arrebentara o convívio. Zulmira, com a maternidade triunfante, como se renovara, revelava-se mais alegre e mais viva, readquiria saúde plena. Com a desencarnação da criança, nova crise e contratempos invadiram a casa. A moléstia assinalava-se ali de novo entre as quatro paredes. Mário, a permutar signativos olhares com Antonina, de quando em quando, se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, fantasiara-o da própria imaginação, qual se for um poço de orgulho e arrogância, e por muitas vezes surpreendera-se em acalorados solilóquios, rixando com ele em pensamento. Agora reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele necessitado de paz e compreensão. O entendimento prosseguia mais afetuoso, quando o clínico tornou à sala. De semblante torturado, dirigiu-se ao ferroviário, notificando: Amaro, a providência é quase impossível quanto a previdência não funciona. A posição de Lumíria piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Amaro empalideceu. Antonina voltou-se em silêncio para Silva, como a dizer-lhe de coração para coração: não hesite, é a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade. Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico explicando: doutor, se a minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu e o pediatra amigo a quem o senhor recorreu no caso de Júlio pode confirmar as minhas palavras. E, erguendo os olhos para o ex-rival, disse em voz quase suplicante: Amaro, permita-me, quero auxiliar doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos agora bons irmãos. O chefe da casa, comovido, abraçou-o reconhecidamente. Obrigado, Silva. Nada mais consegui dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se ao aposento da mulher, envolvendo em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiam,
velozes em busca do material necessário. Transcorrida uma hora, a câmara da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zulmira, admirada, reconheci Mário, todavia, era enorme a prostração para que pudesse demonstrar interesse ou desprazer. Apresentada a Antonina, iluminou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos, com um breve... Limitou-se a endereçar-lhes alguns monossílabos, com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas do momento, cativando a gratidão de novos amigos. Colaborou com Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosas. Realizada a transfusão, a enferma entrou em reação característica. Contudo, Silva, fosse porque estivesse em si mesmo enfraquecido, ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a acusar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquirira a noção de que se reabilitara perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna. E as suas próprias forças, insufladas no campo orgânico da mulher, que lhe fora bem amada, como se lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa, que por tanto tempo lhe haviam flagelado a vida íntima. Registrando-lhe a queda de energias, o médico ministrou-lhe de imediato os recursos aconselháveis, permanecendo Mário, desse modo, comodamente instalado em larga poltrona junto dos amigos. Despediu-se o facultativo mais animado. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Era industriária e, na posição de mãe, responsabilizava-se por 3 crianças, entretanto, poderia dispor de 2 dias. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para as horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu regressar, trazendo Lisbela na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira com as suas infantilidades, mitigando-lhe o coração saudoso de mãe. Evelina abraçou-a encantada. Simpatizava com Antonina como se fossem 2 irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada em um táxi foi trazido. No ambiente de construtiva de cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silva, fitando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. Que coisa, né? Como as pessoas se amarram e se curam, não é? Quem se amargou, quem se ofendeu, passa a se consolar mutuamente. Mais um capítulo que nos mostrou como a dedicação fraterna é capaz de solucionar dramas que nos pareciam insolúveis. Basta que tenhamos a coragem do primeiro passo. Deixo aqui os contatos para que vocês possam me auxiliar nesse estudo, trazendo itens que eu deixei passar ou que eu tenha me equivocado. É uma alegria imensa estar com vocês e eu espero todos no próximo capítulo.